Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Fique Sabendo, chegando com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vamos continuar a nossa saga de cobertura do auxílio emergencial. E o presidente Bolsonaro desautoriza Onyx Lorenzoni a falar que o auxílio não será prorrogado. Logo após a vinheta eu volto. Tem muito mais para vocês aqui, somente no canal Fique Sabendo. Solta a vinheta! Meus amigos, o presidente Jair Bolsonaro desautoriza Onyx Lorenzoni a falar pelo governo que o auxílio emergencial não será prorrogado. Não é a primeira vez que o presidente desautoriza o ministro, hein? Vamos à matéria. Em recente entrevista a José Luiz da Atena, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que o auxílio emergencial não deverá ser prorrogado, que a prioridade do governo é aprovar o Renda Brasil. Porém, conforme já foi informado pelo governo e também divulgado pela mídia, o Renda Brasil não deverá sair do papel pelo menos até janeiro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro novamente desautorizou o ministro Lorenzoni a falar sobre esse assunto, pois o presidente em momento algum soltou alguma nota oficial referente à prorrogação do auxílio. Interlocutores do Planalto confirmam que o presidente tem sim intenção de prorrogar o auxílio emergencial, porém pagando um valor menor. E do outro lado, a Câmara e Senado Federal, que dão como certo a aprovação da extensão do auxílio emergencial. O futuro do auxílio emergencial, criado para proteger a renda de parte da população durante a pandemia do coronavírus, tem dividido opiniões, dentro e fora do governo. E o debate tem se intensificado conforme o prazo do benefício se aproxima. De acordo com as regras vigentes, o auxílio pago a mais ou menos 65 milhões de brasileiros termina agora no mês de agosto. Inicialmente, o governo pretendia pagar R$ 200, mas o Congresso Nacional ampliou o benefício para R$ 600. O auxílio foi anunciado com duração de 3 meses, a ser pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, que cumprem determinados requisitos como renda familiar per capita de até meio salário mínimo, R$ 522,50, ou com renda total de até 3 salários mínimos, R$ 3.135. Em julho, o governo anunciou a prorrogação por mais 2 meses. Agora, o governo precisa decidir se vai prorrogá-lo novamente, e se sim, em quais condições. E é aí que está em jogo. De um lado, a prorrogação de um benefício que tem sido elogiado até mesmo por alguns críticos do governo como importante ferramenta para combate de forma imediata aos efeitos econômicos da pandemia, e por outro, a bandeira de Jair Bolsonaro levantou durante a campanha presidencial de 2018, o liberalismo econômico, personificado em Paulo Guedes. Foi a promessa de reduzir a participação do Estado na economia e de promover ajustes nas contas públicas, que garantiu ao então candidato Jair Bolsonaro o apoio do grande empresariado, embora Bolsonaro não tivesse histórico de defender essas medidas. Ele garantia que a economia estava nas mãos de Guedes. Agora, economistas alinhados com esse pensamento liberal têm criticado a possibilidade de prorrogação do benefício, sob o argumento que não há espaço fiscal. O custo mensal do programa é de cerca de 50 bilhões. Nos 5 meses terminados em agosto, portanto, o gasto supera 250 bilhões de reais. Para ter uma dimensão, o valor é mais que o dobro do déficit primário, ou seja, o resultado negativo registrado em 2019, que foi de 95 bilhões. A dança em torno da agenda liberal teve novos passos na última semana. Guedes chegou a falar em impeachment na terça-feira, dia 11, ao defender o teto de gastos, regra que limita o crescimento dos gastos da União. O ministro disse que os auxiliares que aconselham o presidente a furar a regra do teto de gastos estão levando o presidente para uma zona de impeachment. Outro movimento foi a saída de mais 2 nomes importantes da equipe de Guedes: Salim Matar, secretário especial de desestatização, e Paulo Webel, responsável pela Secretaria Especial de Desburocratização. O desembarque de funcionários insatisfeitos marca uma virada na postura econômica do governo, segundo analistas, de uma agenda liberal
para um caminho com maior atuação estatal e caráter populista. Depois, Bolsonaro deu sinais trocados sobre o tema. Na quinta-feira, dia 13 de agosto, ele defendeu a manutenção do teto de gastos, depois de se reunir com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, e também Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. No entanto, Bolsonaro disse em transmissão ao vivo que Guedes tem 99,9% de poder sobre os temas da sua pasta. A questão da economia, o Paulo Guedes é 99,9% com ele. Tenho que ter 0,1% de poder de veto. O teto é o teto, certo? O piso sobe anualmente e cada vez mais tem menos recursos para fazer alguma coisa, afirmou Bolsonaro. Depois disse, a ideia de furar teto existe. O pessoal debate. Qual é o problema? Proteção dos mais pobres e estímulo à economia. Outra linha defende que o teto de gastos não é mais importante que manter a proteção à população mais vulnerável. Para esse grupo, é função do Estado proteger a população mais pobre, especialmente no momento em que a pandemia do coronavírus afeta a vida de todo mundo no mundo inteiro, inclusive com sérios impactos à economia. Nessa linha de raciocínio, o alto índice de informalidade no mercado de trabalho brasileiro é mais uma justificativa para a necessidade de o Estado agir neste momento, já que boa parte da população fica desprotegida em momento de crise. A economia brasileira teve uma queda de 10,94% no segundo trimestre de 2020, segundo o Índice de Atividade Econômica IBC/BR, considerado uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto. Além dos benefícios econômicos da transferência de renda nesse momento, políticos e analistas dizem que Bolsonaro está vendo a importância do benefício para conquistar apoio de parte da população. Alguns analistas apontam que o benefício pode ter sido um dos motivos para uma melhora na aprovação do presidente pela população. É importante lembrar que, considerando também as famílias dos beneficiários, o pagamento beneficia mais de 120 milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira. A avaliação de Bolsonaro atingiu o melhor patamar desde o início do mandato dele, em janeiro de 2019, segundo pesquisa Datafolha, realizada em 11 e 12 de agosto, subiu de 32% para 37% a parcela de entrevistados que consideram seu governo ótimo ou bom, e caiu de 44% para 34% os que consideravam ruim ou péssimo. A pesquisa anterior tinha sido divulgada em junho, mês que foi preso Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Segundo o artigo de Mauro Paulino e Alessandro Janoni, diretor-geral e diretor de pesquisas do Datafolha, respectivamente, dos 5 pontos de crescimento da taxa de avaliação positiva, pelo menos 3 vêm dos trabalhadores informais ou desempregados que têm renda familiar de até 3 salários mínimos, grupo-alvo do auxílio emergencial pago pelo governo desde abril e que tem sua última parcela programada para setembro. No mesmo texto, apontam que não foi só a injeção de recursos no orçamento dos mais pobres que gerou frutos a Bolsonaro no último mês, mencionando também o abrandamento do tom autoritário, com adequações na comunicação, combinando a flexibilização da quarentena. No mesmo contexto de debate sobre o futuro do auxílio emergencial, o governo diz que vai criar um novo programa de transferência de renda para substituir o Bolsa Família, importante marca do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Embora não tenha apresentado formalmente uma proposta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o novo programa reunirá programas sociais existentes e terá valor mais alto do que o Bolsa Família. O Bolsa Família hoje atende 14,2 milhões de famílias, com benefícios que varia em função da renda, do número de pessoas na família e idade delas. O valor pago é, em média, R$ 188, segundo dados de junho de 2020. Pessoal, conforme vocês podem ver na matéria, mais uma vez o presidente Bolsonaro desautoriza Onyx Lorenzoni. Ele agora vai sumir por um bom tempo, né? Toda vez que ele fala uma besteira sem autorização do presidente, ele some, desaparece. Pessoal, volto a dizer para vocês, não fiquem preocupados. Não é o Bolsonaro que decide, não é o Onyx Lorenzoni que decide, muito menos o Guedes. Quem decide sobre a prorrogação é a Câmara e o Senado. E a Câmara e Senado estão engajados em prorrogar o auxílio emergencial.
tirando o Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia é um tipo de político que é Maria vai com as outras. Quando lhe convém, ele vai a favor do povo. Quando não lhe convém, ele vai a favor do governo. Ninguém sabe para que lado o Rodrigo Maia está. Mas a verdade é que os parlamentares estão a favor da extensão do auxílio emergencial. Não adianta ficar colocando na cabeça o que Paulo Guedes fala, o que o Onix fala, o que o presidente da Caixa fala, porque quem manda, na verdade, são os deputados e os senadores. Queira ou não o presidente Bolsonaro e sua equipe econômica. Beleza? Então podem ficar tranquilos que eu tenho certeza absoluta que esse auxílio será prorrogado. Claro, a certeza absoluta que eu tenho é baseada nas informações que eu tenho e no que eu leio. E hoje está muito mais favorável à prorrogação. Então, pessoal, é essa matéria que eu tenho hoje, domingão, né? Para você que está aí ligado no canal Fique Sabendo e ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva agora. Clica aqui em se inscrever. Em seguida, clique no sininho para que você possa receber as nossas notificações. Para você que não deixou o like ainda, deixe o like no vídeo para contribuir com o crescimento do canal. É muito importante o seu like para que o YouTube saiba que você gostou do conteúdo e quer que a gente continue fazendo e trazendo aqui muito mais informações para vocês. Se você quer ser membro do canal Fique Sabendo, participar das nossas atividades exclusivas só para membros, só clicar aqui ó, em Seja Membro e se tornar parceiro do canal. Para você que ainda não conhece as nossas mídias sociais, vá lá, siga a gente no Instagram, Facebook e no Twitter. Sempre publico lá muitas informações primeiro, antes de publicar aqui no YouTube. E para você, meu muito obrigado, Deus abençoe e a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!